Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a China, mais especificamente como funciona o sistema de execuções legais da China. Para quem não sabe, a China é o país que mais aplica a pena de morte no mundo. E é também o país menos transparente em relação a esse tópico. Estima-se que a China execute milhares de pessoas todos os anos, mas os números reais são um segredo de Estado. E hoje a gente vai então tentar mergulhar nesse tema polêmico, né? Como funciona a pena de morte na China? Bom, o primeiro ponto a ser falado é a base legal. A pena de morte, como eu disse, né, ela é legal e ela é amplamente utilizada na China. Inclusive, ela é prevista em mais de 40 tipos de crimes do Código Penal chinês, que inclui homicídio, tráfico de drogas, corrupção, em larga escala, né, pelo menos, terrorismo, crimes econômicos graves, fraude bancária, contrabando. Lá eles têm uma Corte Suprema do Povo, que seria equivalente ao nosso STF, que tem o dever de revisar, né, todas as sentenças de morte, mas é uma revisão que nem sempre significa clemência. E a máquina judicial é bem mais ágil se comparada à brasileira. E podemos dizer também bem mais implacável. O sistema chinês ele é muito denunciado pela sua falta de transparência, um acesso limitado à defesa, confissões que são extraídas até mesmo sob tortura. Julgamentos muitas vezes são fechados ao público. E os processos, pelo menos em questão de serenidade também, são muito suspeitos, para não dizer o mínimo. Por exemplo, alguns condenados que são julgados em menos de uma hora. Quer dizer, imagina você ser julgado por sua vida em menos tempo que, sei lá, um episódio de uma série. Então tem essas questões de devido processo legal lá na China que são extremamente controversas, né? Falando dos métodos assim de execução, os dois principais eles são a injeção letal, que é a mais moderna e é usada nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Mas você ainda tem muito, principalmente nas regiões rurais, o que é mais comum é o tiro na nuca, né? Os paredões de fuzilamento. E ainda hoje existem execuções que são públicas, né? São divulgadas como forma de intimidação social, para colocar a pessoa como exemplo, né? Então acaba sendo uma pena de morte que não é só uma punição, né? Ele é um espetáculo. De um lado um espetáculo, de outro também uma espécie de aviso àqueles que não andarem na linha que o Estado, a sociedade desejam. Quanto aos números executados, a China ela não divulga números oficiais. Algumas estimativas dizem que milhares são executados por ano. Você tem a Anistia Internacional, que diz que a China executa mais do que o resto de todo mundo somado. Ou seja, você poderia falar que não, a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, naturalmente ela vai executar mais do que qualquer outro país, com exceção talvez da Índia, né? Se fosse se levar em conta o tamanho da população, mas ainda assim, as outras 6 bilhões de pessoas que existem no mundo, somando todos os outros países, você pega o governo de todos eles, não dá o número total de execuções da China. As estimativas apontam entre 2.000 a 8.000 execuções por ano. Então a gente pode falar sem sombra de dúvidas que é o maior corredor da morte silencioso do planeta. Quanto às críticas internacionais, a gente pode dizer que as ONGs e as organizações internacionais elas
costumam destacar, né, entre os abusos de direitos humanos que a China comete, você tem os excessos policiais, você tem julgamentos claramente com conotação política. A China ela costuma se defender dizendo que é uma medida de ordem, de segurança pública, e que tem reduzido até o número de execuções nos últimos anos. Mas a verdade é que ainda existe muita falta de transparência e um direito limitado à defesa adequada, que faz com que haja muito descrédito para quem vê tudo de fora. Então, para resumir, a gente pode falar que a pena de morte é um instrumento de controle social, tanto quanto uma punição legal, falta de transparência, a gente não sabe dizer quantos inocentes morrem calados devido ao silêncio da justiça chinesa. Eu fecho esse vídeo com a seguinte pergunta: em regimes autoritários, vocês acham que a pena de morte ela pode ser justa? Vocês acham que de forma geral, independente do regime, a pena de morte ela deveria existir? Bom, gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários, fiquem à vontade. Se gostaram desse vídeo, deem like, compartilhem o vídeo e se inscrevam para o canal para mais vídeos como esses. Até a próxima. Valeu!